Alô pessoal, bom dia. Nós vamos fazer aqui o nosso primeiro JSF, né, seguindo lá o padrão que eu mostrei na última aula. E essa videoaula é para que sirva aí de exemplo e também como um guia para vocês aí, né? Com o Eclipse já configurado, ou seja, se a gente já tiver aqui no Eclipse o nosso JTK instalado, assim também como se a gente já tiver o nosso Apache Tomcat aqui pronto, a gente pode criar uma aplicação Web Dynamic Web Project aqui no padrão JSF. Então, para isso, nós vamos clicar com o botão direito aqui, dar um New, selecionar a opção Dynamic Web Project e aí nós vamos colocar o nome da nossa aplicação de primeiro JSF. Bom, em configuração aqui, como nós vamos trabalhar com o padrão JSF, nós vamos escolher aqui o Java Server Face versão 1.2. Assim o Eclipse já vai criar o padrão, da estrutura padrão do projeto para nós, com alguns arquivos especiais como faceconfig. Nós vamos ver aqui que aqui é o local onde tem o nosso código, aqui as classes já compiladas. Nós vamos pedir para gerar já o WebXML. Aqui é como a nossa aplicação vai ser chamada na URL. Então eu vou colocar aqui primeiro apenas. Aqui nós vamos precisar inserir a biblioteca do JSF. Para isso a gente clica aqui na biblioteca. Vamos criar aqui a biblioteca de User Libraries. Vamos inserir os jars para essa biblioteca. E eu já tinha aqui os jars. A gente precisa dessas três informações aqui, ó, do JSF API, JSF MPL e o JSTL. Insiro aqui essas informações. Marco a biblioteca aqui. Aqui é como vai ser a chamada das minhas páginas. Então, logo depois do contexto, eu tenho que colocar um /face/ e o nome da página que eu quero chamar. Vamos dar um finish aqui. O Eclipse vai criar a estrutura padrão aqui para nós. Bom, então a estrutura padrão que o Eclipse criou aqui para nós é uma estrutura já conhecida por vocês, com exceção do arquivo faceconfig aqui, que é o arquivo de configuração. Bom, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar a nossa página aqui, né? É um arquivo do tipo JSP. Vamos marcar um JSP aqui. Um nome para ele de inicial.jsp. Nós vamos escolher aqui, ó, o template de New Java Server Face Page HTML, porque isso vai trazer para nós as tag libs que a gente precisa do JSF. Vamos dar um finish aqui. Ele vai trazer a página aqui. Nós vamos colocar um título para ela. O primeiro JSF. E aqui dentro da view é onde a gente insere toda a parte que vai ser renderizada. Por que eu preciso dessa view? Porque o JSF ele converte depois os componentes dele em componentes HTML. Então vamos usar aqui um hform. A gente precisa de um form para submeter as informações. Depois nós vamos usar aqui um output label. A gente vai colocar aqui um value de nome. Logo depois nós vamos colocar um campo para o usuário poder informar o nome dele, o input type text. Esse input type text ele vai ter um value aqui que vai ser o que? Usuário bin.nome. E depois nós vamos ver de onde vem esse usuário bin.nome. Logo após, nós vamos quebrar uma linha aqui. Vamos inserir um botão. Então, comment button. O value do comment button é enviar. E o action lister dele vai chamar o nosso usuário bin.enviar, que é um método que vai estar lá no meu bin. A gente vai ver como é que a gente depois chama ele. Bom, feito isso, depois do botão,
Vou soltar de novo uma linha. E aqui eu vou ter um output text que vai ter seja bem-vindo e quem vai ser bem-vindo, né? Usuário bem.nome. E o atributo render, ele vai ser o quê? Ele vai, essa mensagem ela só vai aparecer se o meu usuário bin.nome for diferente de null. Então, se o meu usuário bin.nome for diferente de null, aí esse atributo aqui vai ser apresentado. Ok? Vou fechar aqui com a chave. Beleza. Esse warning aqui é porque a gente não criou esse bin ainda. Então, como é que a gente vai fazer para criar? Só lembrando que aqui nós temos um atributo nome, que foi usado várias vezes, e um método enviar. Então, nós vamos criar o nosso bin. Podemos vir aqui no faceconfig. Nesse arquivo faceconfig, nós vamos vir numa aba aqui, que é a manage.bin. E dentro dessa aba manage.bin, nós vamos criar o nosso componente. Então, vamos colocar um request aqui, adicionar. Nós vamos criar uma nova classe, porque ela não existe ainda. Vamos dar um nome para ela de usuário bin. Vou colocar ela no pacote com web3.bin. Scope de request. Aqui esse usuário bin é a forma como ela está sendo chamada, que é exatamente igual nós chamamos lá na nossa página JSP. Vou dar um finish aqui. Ele criou o meu usuário bin. Se eu vier aqui agora, vamos salvar. Se eu vier aqui agora no meu SRC, a minha classe está criada aqui. E aí, com ela já criada, nós vamos então inserir lá aquele atributo nome, private string nome, e o nosso método public void enviar. Esse método ele precisa receber um action listener, um action event, porque ele foi chamado através de um action listener. Então a gente vai chamar o action event do pacote JavaX face event. Para esse atributo nome, nós vamos gerar os get set dele. Então, source, generate, getter and setters. Vou marcar aqui o nome. Ok. E aí agora nós vamos setar o nome, o valor que eu peguei do próprio nome. Diz get nome to uppercase para ficar em letras maiúsculas. Bom, feito isso, né, com o código da minha página feito e com o código da minha classe bin feito, então esse bin aqui ele é ligado a essa página através desse usuário bin. E no faceconfig ele está marcado aqui, ó, manage bin name. E se a gente olhar no código aqui do nosso faceconfig, o mapeamento do bin foi feito através desse trecho aqui, tá? Onde o usuário bin name aponta para a nossa classe que está nesse endereço. Com isso pronto, nós podemos iniciar a nossa aplicação. Run as run on server. Vou dar um next aqui. Primeiro JSF aplicação que nós vamos rodar. O Tomcat vai ser inicializado. Opa, já está rodando nessa porta. Então vamos parar aqui. Podemos vir aqui em server e alterar a porta dele. Ok. Vamos rodar. O Tomcat sendo instalado. Perceba que a porta mudou. Nós vamos chamar agora o faces
inicial.jsp. Ele vai chamar a nossa tela. Nós vamos digitar um nome. E quando eu enviar, esse nome foi novamente apresentado aqui, uma vez que ele é diferente de nulo. Ok, pessoal, nossa primeira aula de JSF foi isso. Nas próximas aulas nós vamos começar a iniciar uma aplicação JSF. Espero que vocês tenham gostado, que sirva de apoio aos seus estudos. Obrigado.